Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial, Fechaduras e Ferragens. Você que nos assiste aí do outro lado, provavelmente já deve ter quase esbarrado em algum fio de poste caído pelas ruas de Nova Friburgo nas nossas calçadas. Esse, de fato, é um problema recorrente aqui na nossa cidade. Existem propostas, projetos, discussões e até mesmo alguns mutirões são realizados, mas sem uma solução definitiva. No Zoom Painel de hoje, a gente vai conversar sobre a iluminação pública, destacando, é claro, a questão dos fios, que representam também uma poluição visual para a cidade, e vamos trazer a debate novamente a possibilidade de termos um sistema de fiação subterrânea em Nova Friburgo. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Ah, os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Yamaha, a marca japonesa que há 51 anos está no Brasil entregando emoção e qualidade. A marca que mais cresce em vendas nos últimos 5 anos. A marca mais premiada pelos brasileiros no Prêmio Moto de Ouro da revista Motociclismo. A marca com excelência no atendimento, reconhecida nos prêmios Consumidor Moderno e Reclame Aqui. Escolha Yamaha, você também. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Olá, eu sou Vinícius Gastim. No programa de hoje falaremos sobre iluminação pública, mas com foco em duas questões. Os fios que geralmente estão espalhados pelas ruas aqui de Nova Friburgo, inclusive, além dos problemas ocasionados pela energia elétrica, também tem a poluição visual que atrapalha bastante uma cidade que tenta ser cada vez mais turística.
E nesse contexto a gente vai trazer a debate também a possibilidade e as vantagens de Nova Friburgo ter um sistema de fiação subterrânea. Para fazer uma introdução ao tema do programa de hoje, eu trouxe aqui alguns dados e informações. No último dia 10 de fevereiro deste ano, o Conselho Diretor da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, decidiu fazer consulta pública sobre o uso dos postes pelas concessionárias de energia, provedores de internet e de telefonia. Até lá, a Anatel e também a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, resolveram que as operadoras vão continuar pagando pelo uso dos postes de forma irregular. A gente sabe que aqui em Nova Friburgo esse é um problema recorrente. Alguns mutirões são realizados. Um deles aconteceu em janeiro deste ano, depois de uma série de reuniões na Câmara dos Vereadores. Inclusive foi cobrado pelo presidente da Câmara, o vereador Wellington Moreira, uma lei de autoria dele que precisa ser colocada em prática, precisa acontecer de forma também prática e não só teórica, para tentar reorganizar um pouco desses espaços públicos. Nós vamos relembrar como foi esse mutirão na reportagem do Zoom Painel. Bom, aquele problema, principalmente a gente confere muito no centro da cidade, né? De emaranhado de fio nos postes, parece que vai ser resolvido. Juan Vitor vai trazer todos os detalhes pra gente, né, Juan? Vai começar, pelo menos, a ser resolvido, não é isso, Juan? É o que promete aí acontecer essa ação do final de semana. Alice, eu estava me lembrando até que a gente fez uma reportagem sobre isso no final do ano passado e um entrevistado falou que parecia uma teia de aranha, né? Mas essa teia de aranha já tem uma data para começar a acabar, que é no próximo domingo, dia 16, a partir das 8 horas da manhã, vai acontecer um mutirão que vai reunir a concessionária de energia aqui da cidade e também outras empresas do ramo de telefonia e de telecomunicações que utilizam essa linha, né, essa rede de postes aí para conseguir expandir a sua rede. Ao todo, vão ser 10 empresas que vão fazer, então, essa poda nos postes, tirando um pouquinho da poluição visual, cabos que estão soltos, sem uso, estão expostos e muitas vezes também podem oferecer risco para a gente. Então, a partir de domingo, agora, dia 16, se tudo der certo, eles vão começar a fazer essa limpeza. Esse projeto ele já é até antigo aqui da cidade, é de 2019, o projeto de lei 4.699, do então vereador e agora presidente da casa, o Wellington Moreira. E ele cobra justamente isso, essa postura de ter organização entre as empresas que compartilham ali o poste para utilizar os fios, né? E também ter essa harmonia aí para que todo mundo consiga usar sem causar nenhum transtorno a mais também para a nossa população e também a poluição visual que a gente falou que fica bem feio uma cidade turística ter esse tipo de problema, né? Agradecendo mais uma vez a equipe do nosso Zoom TV Jornal, o Juan, a Alice, a todos pela contribuição junto ao nosso programa Zoom Painel, apresentando agora os nossos convidados, com a gente aqui no estúdio, o jornalista Girlan Guilan, e também teremos a participação remota através de vídeos do Juarez Costa, ele que é subsecretário de Iluminação Pública aqui de Nova Friburgo. Girlan, como a gente conferiu na reportagem, existe uma discussão, existe um movimento para melhorar essa situação dos postes aqui na nossa cidade, da fiação, realmente gera uma poluição visual muito grande, dentre outros problemas e perigos para a nossa população. Mas esses mutirões parecem paliativos. A gente observa alguma diferença, mas logo depois parece que volta tudo de novo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Girlan. Olá, Vinícius. Olá a todos e todas que nos assistem. Sempre é muito bom poder falar desses temas que tanto importam para Nova Friburgo. Eu agradeço a oportunidade e realmente você falou com propriedade. Eu até tenho observado, Vinícius, outro dia eu comentava que além de ser paliativo, eu tenho visto que esses mutirões, eles aconteceu, como se falou na reportagem, em janeiro, nos fins de semana, mas durante a semana eu acho que não está ocorrendo uma orientação às equipes que trabalham fazendo manutenção, né, da fiação. E o que acontece? Eu outro dia fotografei em pleno Alberto Browne. Eles acabaram de fazer e deixaram fios lá, um rolo de fio pendurado. Então, assim, além de paliativo, está se tornando uma ação sem eficácia, porque
não adianta eles limparem no final de semana e durante a semana essas equipes aí acabarem fazendo isso. Tudo isso acontece, a gente sabe, está acostumado a saber, porque não há fiscalização. Você falou com propriedade também sobre a lei, essas leis e tal, são as leis que regulam a sociedade, mas não adianta nada fazer uma lei se não vai cuidar de mecanismos para fazer a lei valer, né? Então tem que ter fiscalização. Aí nessa hora o Poder Legislativo faz a lei e entra o Poder Executivo, tanto fazendo com que a lei seja aplicada, que é a promulgação, a sanção pelo gestor, mas também a questão de fiscalizar a lei, porque se não fiscalizar, continua o que vai acontecer, o que está acontecendo, proliferando os fios aí. É um tema que é muito caro uma cidade como Nova Friburgo, né? Exatamente por causa dessa questão turística, por causa da questão dela ser uma cidade de belezas naturais e históricas. A gente tem um centro histórico ainda que merece ser preservado, e essa fiação compromete enormemente. Você imagina que temos, por exemplo, vou citar só um exemplo aqui, a gente tem aí na Praça de Getúlio Vargas um dos mais bonitos edifícios, aliás, na Praça de Merval, um dos mais bonitos edifícios da praça, que é o Colégio Antigo Ribeiro de Almeida, eu prefiro chamar de Ribeiro de Almeida. Sem dúvida. Ele é lindo, aí você chega ali, quer fazer uma foto dele, vai ter a fiação lá na frente. E a mesma coisa na catedral ainda livraram um pouquinho a catedral, mas a mesma coisa na sede da Bandelterp, a mesma coisa na prefeitura, que é um prédio histórico bonito também, e esse problema vai ficando para lá, né? E não é novo, eu tenho acompanhado, eu tenho visto, e essa situação não é nova. Ao longo aí da nossa conversa eu vou poder detalhar, mas tem muitos outros detalhes aí que estão ficando esquecidos. Com toda certeza, Girlan, é claro que a gente vai tocar na parte técnica dessa questão, também falaremos sobre a possibilidade de Nova Friburgo ter fiação subterrânea. Já existiu ou ainda existe um projeto, temos até algumas imagens que você separou e nos cedeu para mostrar para os nossos telespectadores, mas eu vou colocar o nosso outro convidado também agora no nosso programa, o Juarez Costa, subsecretário de Iluminação Pública de Nova Friburgo, e eu perguntava para ele esse tipo de desarrumação no centro da cidade, em distritos importantes também, que tipo de impacto você organizar isso melhor poderia trazer para uma cidade que quer ser cada vez mais turística? Olha só, um projeto como esse, você sabe que não é barato, né? Mas o impacto, assim, para o turismo, logo de cara, é o impacto visual, né? Você ter uma cidade que não precise de ter aqueles emaranhados de fios nas avenidas principais, realmente dá uma outra característica, né? Quem conhece cidades aí como Gramado sabe que isso aí realmente não existe. Agora, nem tudo ali é energia elétrica, né? Então ali tem cabos, né, de rede de TV, de rede de internet, tem também de telefone, telefonia. Então, na verdade, quando se fala tirar tudo, é tirar tudo realmente, inclusive isso. Perfeitamente. E nós temos aqui algumas imagens fornecidas pelo Girlan Guilan sobre como seria um projeto de fiação subterrânea de Nova Friburgo, e dá para a gente perceber a diferença que faria a implantação de uma proposta como essa. Vamos conferir então na tela, só para a gente ter uma ideia, uma ilustração, aí uma parte do projeto, o Girlan pode até explicar para a gente um pouco melhor depois. Percebemos ali que não há fios entre os postes. A próxima imagem, ela traz, olha, como é que ficaria uma parte, um trecho da Avenida Alberto Brauli sem os fios. Que diferença que faz, né? E aí, se eu não me engano, é um trecho da Moisés Amélio, é isso, Girlan? Sem Exatamente. Os fios? Exatamente. Ficaria muito diferente, né? Exatamente. Vinícius, essas imagens que você mostrou fazem parte do lote de mais de 80 projetos que o doutor Heródoto deixou na prefeitura em 2010. Né? Assim que depois que ele saiu, esses projetos ficaram lá. Evidentemente, devem estar lá na Secretaria de Projetos Especiais. E, na época, eu acompanhei isso muito, e tem uma história aí por trás disso. E ainda em 2008, quando a gente começou a falar do bicentenário de Nova Friburgo, uma das coisas que a gente falava muito era sobre isso, sobre a rede subterrânea de energia.
E lá naquela época, o doutor Heródoto já buscava informação, eu também, e coincidentemente, naquele ano, foi aprovada pela Assembleia Legislativa uma legislação que obrigava os municípios, dentro de 10 anos, os municípios que tivessem mais de 150 mil habitantes, obrigasse os municípios a fazer, então, a rede de... Detalhe, essa lei estadual foi aprovada em 2012. Então, 10 anos depois, agora em 2022, que ela teria que ser, né, implementada, teria até o prazo que as empresas teriam. O deputado, na época, que fez essa lei, projeto de lei, era o deputado estadual Paulo Ramos, do PDT. Por coincidência, ele está hoje deputado federal e replicou essa lei na Câmara, ela está em tramitação na Câmara. Perfeito. A última que eu vi dela foi em dezembro passado, está na Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, em análise. E o que acontece? Tanto a lei estadual quanto a lei federal que o Paulo Ramos propôs, essa lei, ela diz que as operadoras, né, de energia e tal, e as de internet, de telecomunicações, terão que assumir a questão da rede subterrânea sem custos para o consumidor, ou seja, ela não pode repassar. E eu acho que aí que está o grande problema, porque isso acabou gerando uma reação das empresas. Hoje eu vejo tem muita jurisprudência de empresas no país afora, mesmo essa lei ainda tramitando, e tem leis municipais em alguns estados, que essas empresas são contra. Por quê? Porque vai interferir na questão econômica, né, da empresa. Agora, uma cidade como Nova Friburgo, a gente tem falado, precisa, a gente ir para o bem da cidade, para o futuro da cidade. Sem dúvida alguma, a gente percebe nas imagens como que muda o aspecto visual do nosso centro aqui de Nova Friburgo, enfim, dentre outros benefícios que nós vamos também discutir durante o programa de hoje, mas por enquanto o que nós temos são realmente esses mutirões que vêm acontecendo, não digo frequentemente, mas esporadicamente no centro da cidade, de uma forma mais correta, assim de dizer. Mas nós perguntamos, então, ao Juarez sobre o efeito prático desse tipo de mutirão. Até mesmo na parte técnica, o que traz de benefício esse tipo de movimento para a nossa cidade? A respeito dos mutirões que tiveram aí, que teve um agora há pouco tempo, no final do ano passado, realmente tirou alguma coisa, limpou dos cabos que já não tinha mais função nenhuma dentro do perfil de dados, perfil de internet, nada disso. Então estava ali simplesmente mortos. Agora, na verdade, ali foi tirado só cabos de TV, de TV a cabo, telefone e de internet. Na verdade, não teve nada referente à energia elétrica, porque a energia elétrica já é um cabo de baixa tensão, tem um cabo de média tensão, isso aí realmente está tudo nos postos, isso aí não foi mexido na época dessas intervenções. Mas diminuiu bastante, embora você vê ali na esquina da Farinha Filho, na esquina da Monte Líbano, ainda tem cabos lá que estão emaranhados, né? Que tem rolos lá, que tem sobras. Isso aí para tirar tudo realmente é bem mais complicado, porque não é só energia elétrica, entendeu? E pôs subterrânea, é todos os cabos ali. Porque quando você tirar a energia elétrica, automaticamente só vai ficar o poste com uma iluminação. E ali se pode ficar aquela coisa todinha de emaranhado, de TV a cabo, telefonia celular e tudo isso aí, não vai dar certo, né? Realmente fica complicado. Então eu acredito que melhorou bastante, mas esses mutirões têm que ser mais constantes. Por quê? Porque quando começou o mutirão, todas as empresas de TV a cabo, de internet e outras aí de telefonia, tinha problemas ali, que estavam um batendo a cabeça no outro ali, porque era muita coisa que tinha que ir. Então tinha que ser, talvez, minha opinião, tá? Você fazer por empresa. A empresa vai lá e identificava o cabo que era dela e via qual o cabo que está inútil e qual o cabo que está intentando utilizar. E aí fazia a parte dela e tirava. Inclusive, Girlan, em outras gestões municipais, não sei se na atual, esse projeto de ordenamento, de retirada de fios e até num outro momento de fiação subterrânea, fazia parte de um projeto maior de ordenamento.
até com a questão das placas, das lojas, enfim, com a organização de todo aquele espaço. Seria também de vital importância para o nosso turismo, para o nosso comércio, para a cidade de uma forma geral, né? Você lembrou de uma situação aí interessante, porque já existiu uma ideia de um projeto chamado Fachada Legal, que era exatamente no sentido também de essa questão dos letreiros das lojas, né, que são, tem lojas que tem um pouco, agressivo, né, a questão da identidade visual das lojas, e uma cidade como Nova Friburgo, a gente já tem uma beleza natural, uma beleza cênica, né, eu costumo dizer sempre que Nova Friburgo é uma cidade cenográfica, então ela já tem uma beleza cênica que ela não pode ter elementos de marketing competindo com essa beleza cênica. A gente está aí com isso, matando a galinha do turismo. Na hora que a gente permite uma coisa dessa acontecer, a gente está prejudicando o turismo. Porque quando o turista chega, eu costumo dizer o seguinte, o turista, qualquer lugar que ele vai, a gente também quando viaja é assim, a gente procura encantamento, ele quer ver coisas que encante ele. Se ele vem a Friburgo, ele pode ver, por exemplo, o Ribeiro de Almeida, a Bandelterpe, a Catedral, tirar foto ali e tal, é uma coisa. Agora, se ele vem aqui para ver fio, ele vai ver fiação em qualquer lugar. Então, é uma questão, assim, de que vê isso. E eu gostaria de voltar um pouquinho lá atrás, nessa época que o Dr. Heródoto era prefeito, que ele propôs esse projeto. Dr. Heródoto, eu participei em muitas reuniões com ele, com a direção, com a presidência da Energisa na época, que era o Dr. Ivan Botelho. Existiu uma reação de alguns diretores da empresa na época, o Dr. Ivan concordou com o Dr. Heródoto, o projeto estava pronto, ia sair, o Dr. Heródoto já tinha um encaminhamento em termos até de recursos para isso, infelizmente ele não pôde concluir, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, acima de leis que vão fazer, que vão obrigar a operadora a fazer ou não, a gente tinha que ter um entendimento na cidade, enquanto autoridades, enquanto lideranças empresariais, lideranças políticas, de dizer o seguinte, esse é um dos assuntos que a gente não pode deixar para lá, que a gente tem que investir na solução dele, entendeu? Por quê? Você veja bem, nós estamos em 2022, eu estou falando de um projeto que o Dr. Heródoto deixou concluído em 2010. Então, aí já são 12 anos, 12 anos. Dr. Heródoto tinha uma outra visão, é bem verdade, mas se a gente não pegar esses assuntos e tentar colocar eles para frente, Nova Friburgo vai ficar sempre nessa mesmice. Ela vai ficar aqui debatendo, como você falou, o paliativo da limpeza dos postes, mas não vai pensar em rede subterrânea, que é uma coisa moderna, que todas as cidades do mundo e até do Brasil tem outras cidades. Petrópolis fez do centro histórico, né? Há alguns anos, até uns 10 anos que Petrópolis fez. Se a gente conseguisse livrar, pelo menos, o que a gente considera, o Dr. Heródoto nessa época, ele propôs que era da Maquinível até a Rua 7. Você olha só, que beleza que seria. Se não der para fazer isso, vamos fazer pelo menos nesse centro histórico aí que a gente considera que é a Praça Getúlio Vargas, Praça de Nerval e Alberto Brown, que você vai pegar em um conjunto. Isso já vai dar uma amostra para a gente do que isso vai ser interessante. Aí vem sempre, Vinícius, aquela história, é caro, mas, meu Deus do céu, alguém viu o valor? Alguém dimensionou isso? Mensurou isso? E outra coisa, tem um custo-benefício aí. É um investimento, é caro, mas eu tenho certeza que a cidade vai oferir isso num retorno aí turístico, principalmente nessa época agora, que as cidades estão investindo na sua retomada, principalmente uma cidade como Friburgo, investindo na sua retomada turística. Isso devia de ser muito mais bem pensado, devia de ter um grupo de trabalho pensando nisso, entendeu? Eu acho que é um daqueles temas que eu olho com tristeza pensando assim, será que eu não vou ver isso? Será que a minha geração não vai conseguir dar essa contribuição? E é uma pena, porque quem sai perdendo com isso é a cidade, são os friburguenses, né? Eu acho que a gente tinha que fazer um esforço no sentido de obter isso, de conseguir isso. Sem dúvida nenhuma, teria um retorno muito interessante para Nova Friburgo. Lembrando que todo mundo, os especialistas, são quase unânimes em dizer que o turismo é a grande chave para o pós-pandemia, para a recuperação econômica dos municípios, dos estados e dos países de uma forma geral. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já com mais aqui no Zoom Painel.
O IPI reduzido chegou e a Toyo Serra preparou ofertas especiais para você sair de Toyota zero. Corra e garanta o seu modelo 2023 com IPI reduzido e bônus de até R$5.000. Isso mesmo, IPI reduzido e ainda bônus de até R$5.000. Aproveite seu novo Toyota 2023 com condições imperdíveis só aqui na Toyo Serra. Na Toyo Serra é você de Toyota agora. Juntos salvamos vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Yamaha, a marca japonesa que há 51 anos está no Brasil entregando emoção e qualidade. A marca que mais cresce em vendas nos últimos 5 anos. A marca mais premiada pelos brasileiros no Prêmio Moto de Ouro da revista Motociclismo. A marca com excelência no atendimento, reconhecida nos prêmios Consumidor Moderno e Reclame Aqui. Escolha Yamaha, você também. Zoom Painel de volta no programa de hoje debatendo a questão da iluminação pública em Nova Friburgo, recebendo em nossos estúdios o jornalista Girlan Guilan e contando também com a participação remota do Juarez Costa, ele que é subsecretário de Iluminação Pública da cidade. Enfim, esse tema de iluminação pública foi inclusive debatido durante a audiência pública na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo nesta última quarta-feira, dia 16 de março. Então nós aproveitamos a presença do Juarez, que hoje compõe o time do Executivo Municipal, e perguntamos para ele sobre o posicionamento do governo para a melhoria da iluminação pública em Nova Friburgo de uma forma mais abrangente. Vinícius, olha só, a iluminação pública é uma coisa essencial e tem que ser modernizada a todo instante. Hoje nós temos vendo que toda a nossa iluminação pública está na base de relé, a base de reatores. Isso aí realmente já está bem ultrapassado. Com a iluminação de LED, isso aí se torna tudo ultrapassado. A ideia que nós queremos fazer aí é que isso passe para alguma coisa a nível de PPP, ou seja tudo isso é monitorizado via um software que vai definir, por exemplo, você está precisando ter uma iluminação na frente da sua casa, vai ter um número, aquele poste vai ter um número da luminária e você liga pelo aplicativo no celular e diz, olha, o poste número tal, a iluminação está apagada. E aí a gente vai, dentro de 24 horas, solucionar o problema, que hoje não é assim. Hoje nós temos um problema que nós temos caminhões alugados, né? E a gente faz essa parte de manutenção bem assim, a gente faz o máximo que a gente pode. E a gente, nesses anos, que nós começamos praticamente em fevereiro, fizemos muita coisa, tá? Nesse um ano desse mandato do atual prefeito. O que muita gente fala, que todo mundo vai perguntar, que tinha lugares que não ia há 11 anos, desde a tragédia, que isso é um absurdo. A pessoa fica lá com uma iluminação, eles mesmo trocam. Eu quantas vezes pediam até estava o costume de chegar lá na secretaria e pedir, me dá uma lâmpada que eu ponho lá, eu mesmo ponho, porque não esperar.
lá o pessoal fazia antigamente, era absurdo. Então a gente tinha bairros inteirinhos abandonados há 4 anos que não aparecia um caminhão de energia elétrica, entendeu? De fazer manutenção. A manutenção é importante atualmente. Com a lâmpada de LED, tá, que a gente está querendo implantar, a gente está fazendo já os estudos aí, vai facilitar tudo, porque essa lâmpada de LED, primeiro a duração dela é muito maior, são 95 mil horas. Tá? Isso aí você dá uma manutenção como se bem grande de trabalho, não vai ter nenhum trabalho de manutenção nos primeiros anos, entendeu? E depois é só trocar. E como vai ser sempre monitorado, então troca, não vai ser aquela troca de, vou trocar uma rua toda, não, é trocar só exatamente aquela luminária, porque vai ter um software, como eu já falei com você, com um aplicativo que você vai dizer qual poste e resolve o problema em 24 horas. A ideia nossa é essa, que toda a iluminação, que são mais ou menos 26 mil pontos em toda a cidade, bairros e distritos, então seja monitorizada via um software que você nem precisa ligar para mim dizendo, olha, tem uma lâmpada queimada aqui e eu tenho que dispor de um caminhão, ou então fazer uma programação de execução da manutenção disso aí, porque na verdade quando eu faço isso, eu deixo muitas vezes, eu tenho bairros inteiros aí, que é muito mais populoso, que ficaram às escuras. E essas lâmpadas, a maioria das lâmpadas, veja bem, a gente compra lâmpada no sistema de mais barato, é a empresa que fornece mais barato, e geralmente essas lâmpadas não vêm com aquela qualidade, tá? Todo mundo sabe disso, então a gente faz, muitas vezes a gente faz tudo, essa nossa atual gestão, nós fizemos muita grana, praticamente 90%, né? De toda a coisa, e tivemos de toda a iluminação pública da cidade que estava, como todas as nós zeramos as horas de serviços, que eram reclamações que tinham de 4, 5 anos, eu tinha reclamação brincando de 2016, 2017, quer dizer, vamos falar a verdade, e você ia lá e continuava a mesma coisa, quer dizer, não foi visto nada. Então agora nós estamos tentando resolver tudo isso aí. E estamos tentando realmente, nós temos alguns probleminhas, né? Que realmente é a parte de a iluminação pública, você tem vários equipamentos, mas nós temos, esses equipamentos são comprados, né? Comprados, e a empresa muitas vezes não entrega, aí a gente tem que passar para o segundo colocado, porque são tudo licitações. O segundo colocado agora pede para ter um reajuste de dinheiro, porque teve a Covid causou problemas gravíssimos de fornecimento de material, e tudo aumentou. Então nós temos, além de tentar fazer tudo de uma maneira tranquila, a parte de manutenção, mas nós temos também a parte que atrapalha muito na gente, é a entrega de material de empresas que foram vencedoras do pregão, entendeu? E essas empresas muitas vezes chegam a você e falam assim, olha, eu não posso entregar porque aumentou o preço da minha matéria-prima. E aí nós ficamos aqui complicado, a gente tem que fazer um jogo de cintura, a gente tem que fazer dentro da lei, né? E dentro da lei é o seguinte, né? Ou você desclassifica ela e põe a segunda, né? Ou então você aceita, ou seja, faz um acordo com ela. Mas o acordo, geralmente, o acordo é quando tem que ser juridicamente correto. E a maioria das vezes a gente não consegue fazer um acordo, porque eles querem vantagem, entendeu? Então é isso aí que a gente está tendo problema hoje em dia, que nós estamos tendo problema. Gerlão, Juarez tocou em alguns pontos fundamentais. A iluminação pública aqui em Nova Friburgo, a gente sabe que ela é precária, ela é insuficiente. Na maioria dos bairros, ruas muito escuras, isso interfere, obviamente, na segurança pública, em outros aspectos também. E a isso a gente pode somar uma cidade em que, se chover um pouco mais forte, Nova Friburgo já é propensa a ter descargas elétricas maiores, incidência de raios, aí que a coisa complica de vez, né? Pois é, aí você vê a questão da rede subterrânea, né? Só para abrir um parênteses antes de entrar no que você falou, como é que é importante? Porque a rede subterrânea ela é mais segura. Na hora que você vai aterrar uma fiação, você vai ter que tomar uma série de medidas para que aquilo seja feito com segurança. Porque a rede subterrânea, a fiação subterrânea, não é só enterrar o fio, não. Ela vai ter uma rede. Como o nome está dizendo, como você vê lá que tem os cabos, vai ter uma rede subterrânea, né? Então, isso é uma questão de segurança também para o cidadão, para o usuário. Agora, com relação à iluminação pública, tem um aspecto muito importante para se destacar, é que existe uma caixa preta da iluminação pública em Nova Friburgo, que é a taxa de iluminação. A gente tem uma taxa que não é pouco, representa um recurso considerável por mês,
E o Juarez tocou, isso precisa ficar transparente, isso precisa, você sabe muito bem, a gente acompanha, nós somos da mídia, o quanto ainda tem de reclamações com relação a pontos de iluminação. Então, esse é um problema que eu tenho até uma tese, que eu já falei, e posso depois detalhar um pouco sobre isso. Por que existe problema de iluminação pública nos municípios, não é só em Nova Friburgo, não. Mas o que eu queria dizer é que o subsecretário Juarez, ele afirma, com relação à questão de modernizar, de implantar o LED, a gestão anterior estava começando a fazer isso. A gestão anterior contratou uma empresa para fazer isso. Aí veio um ex-vereador, alegando que tinha uma irregularidade, entrou na justiça, e o que aconteceu? A gente ainda tem lugares da cidade com aqueles bracinhos da iluminação a LED. Se você vê na Praça de Demerval tem, na Alberto Braune tem, hoje a cidade já está com LED. Mas aí entra um aspecto de uma política perniciosa para a cidade, que o cidadão não está vendo o benefício futuro, ele está vendo aquele momento ali que interessa a ele, que ele fez daquilo um discurso, um palanque, porque tinha uma eleição municipal. Você está entendendo? Então, Nova Friburgo só sai perdendo com isso, infelizmente, né? E a tese que eu tenho sobre a questão da taxa de iluminação, da iluminação pública, porque antes era o seguinte, até 2015, as empresas de energia, em todo o Brasil, não estou falando só localmente, regionalmente, não, elas eram responsáveis por essa manutenção da iluminação pública. Foi feita, então, uma resolução da ANEEL que passou para os municípios. Eu, sinceramente, Vinícius, eu acho isso uma incoerência tamanha, porque se você tem, por exemplo, uma questão de um contrato de concessão da energia elétrica, a iluminação pública também deveria ser cuidada pela concessionária, porque, vamos falar sério, a prefeitura não vai ter nunca condições, ela vai ter que contratar, né, uma empresa para fazer isso. Então, eu acho assim, criou-se nos municípios mais uma atribuição que não deveria. Eu, sinceramente, se eu sou o prefeito de qualquer cidade, se eu fosse hoje prefeito de qualquer cidade, eu sei que eu ia enfrentar uma briga muito grande, mas eu ia, através da Confederação Nacional dos Municípios, tentar rever isso, porque não vai ter solução, Vinícius. Enquanto as prefeituras tiverem que cuidar dessa questão da iluminação pública, vai ser isso que está aí. O cidadão vai continuar reclamando, porque não há como, a não ser que se contrate. Aí contratar aí contrata, dá problema. Você vê, o Juarez mesmo falou, a empresa tem problema para prestar o serviço. Então, é muito complicado. Então, é uma situação, é um tema que não está esclarecido para o cidadão, para o contribuinte que paga. Na verdade, a gente paga, nós estamos pagando a taxa de iluminação, e volto a dizer, não é barato, né, mas o serviço não está sendo prestado a contento. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores, o Poder Público, o Ministério Público, enfim, todo mundo que tem a atribuição de fiscalizar isso e dar uma resposta para a sociedade, está deixando a desejar. Eu acho que é preciso ver isso com mais atenção. Verdade, Irlan. Eu trouxe até aqui alguns dados que vão combinar, vão reforçar a primeira parte da sua participação. Tem uma pesquisa da Eletropaulo, que é a distribuidora de energia elétrica da cidade de São Paulo, e diz que áreas com fios expostos sofrem de 4 a 5 vezes mais blackouts do que áreas que têm a fiação protegida no subsolo. Então, tecnicamente, a gente perguntou ao subsecretário Juarez que tipo de efeito prático isso poderia trazer para Nova Friburgo. Então, Vinícius, olha só, quando você põe cabos subterrâneos, é claro que você vai ter uma folga maior, naturalmente, de confiabilidade, porque realmente não vai cair uma árvore em cima da fase, quer dizer, não vai tirar, não vai ter interrompimento de iluminação. Mas o que acontece é o seguinte, quando você faz isso, você também tem outras coisas que você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, quando você põe tudo no chão, né, subterrânea, você vai ter que ter alguns equipamentos, ou seja, a parte de transformador também no chão. E esse aí, se você, vamos dar um exemplo, aquela chuva que cai na farinha filho ali, e se aquilo ali começar a entrar dentro de uma
volt, né, que a gente chama de volt interno-rio, que na verdade são uns compartimentos onde estão os transformadores, pode causar problema também, entendeu? De queda de tensão, de queda de energia. E aí apaga também, igualzinho da rua. A rua tem muito mais, principalmente, mas a rua tem uma flexibilidade maior, porque todo mundo é controlado remotamente pela Energisa, né? Que ela tem todo o equipamento, que é claro que não pode ficar uma Alberto Brown desligada, né, por muito tempo. Mas na parte bem mais afastada do centro do município, isso é muito mais grave. Quando cai uma árvore numa rede de baixa, de alta, de média tensão, demora muitas vezes 3, 4, 5, 6 horas, tá? Se não demora o dia inteiro. Então isso aí realmente vai melhorar bastante a situação de fornecimento para a cidade, tanto para os municípios, né, como também para a Energisa, que ela não vai ter interrompimento toda hora e ter gastos de manutenção das redes externas, né, aérea. Você está aprendendo muito sobre os benefícios, né, desse sistema, mas eu aproveitei o Juarez e perguntei o outro lado, porque aqueles que criticam esse tipo de projeto trazem à tona a questão ambiental. Você mexer no solo, de repente você tem que cortar uma árvore, alguma coisa desse tipo, e o Juarez, entendedor tecnicamente do assunto, respondeu da seguinte maneira. Vinícius, olha só, o impacto, sinceramente, prejudiciais eu não vejo, tá? Para uma iluminação, por quê? Ela vai ficar embaixo da terra, ela só vai ter impactos positivos para a cidade, principalmente uma cidade turística como Friburgo, tá? Que você não vai ver aquela coisa feia, aquele visual feio, principalmente ali na entrada da Alberto Brown. É uma coisa horrível de ver aquilo ali, é um emaranhado de fios ali. Então eu não vejo nenhuma desvantagem, a não ser financeira, que é muito difícil, porque é uma coisa que compete um valor muito alto, você ter, né, trocar um cabo da aéreo por um cabo subterrâneo. Um cabo subterrâneo custa, eu não tenho isso aí, dados assim que eu possa expressar, mas eu acredito que custa 20 vezes mais caro do que um cabo aéreo, tá? Então isso aí é importante, tá? Então a gente vê o seguinte, não vejo nenhuma, eu tenho que ver, nenhuma, como se diz, problema ruim. Tá. Perfeito. Já agradecendo então a participação do Juarez Costa, subsecretário de Iluminação Pública, e também do jornalista Girlan Guilan. Girlan, obrigado pela participação e até uma próxima aqui no nosso Zoom Painel, hein? Eu que agradeço, Vinícius. Estou à disposição, é o que eu falei, sempre quando for para comentar e falar sobre esses importantes temas para Nova Friburgo, né? A gente está sempre aí à disposição. Muito obrigado. Com certeza. Teremos muitas outras oportunidades, agradecendo também a você, aí do outro lado, pela companhia mais uma vez, e voltamos na semana que vem com mais um programa Zoom Painel. Até lá. Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial, Fechaduras e Ferragens.